seja bem-vindo a mais um Júlia Responde. Esse é o quadro que eu respondo as perguntas que vocês me fizeram durante a semana. Então, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, seja no vídeo ou seja num comentário. No Júlia Responde de hoje, eu não vou responder a pergunta de uma pessoa, mas sim de vários amigos aqui do canal que questionaram mais ou menos a mesma coisa. Vale a pena vender o meu imóvel, pegar o valor dele e investir essa grana? Então, para começar, vamos colocar alguns números na jogada para ficar um pouco mais fácil de fazer essa comparação e entender se vale a pena ou não. Uma média, um cálculo que é considerado legal e ok para ganhos com o imóvel é de 0,3% a 0,5% ao mês, se você alugar esse imóvel. Então, no caso, se você tem um imóvel, você põe ele para alugar, mais ou menos é esse ganho que você tem mensal com ele. Então, o retorno que você vai ter desse imóvel no final de um ano de aluguéis mensais vai ser de aproximadamente 6%. Guarda esse número que depois a gente vai voltar a ele. Um investimento de renda fixa no Tesouro Selic, a gente vai pegar ele como exemplo, vai render aproximadamente 10% ao ano bruto e 0,8% mensal líquido. Tirando as taxas, taxa de corretagem, taxa disso, daquilo, vai te dar aproximadamente 0,7% ao mês de rentabilidade. Olhando por esse lado é muito fácil, você pega a grana do imóvel e investe, vai ser feliz, acabou. Mas não é bem assim, precisa ser analisado algumas outras coisas antes de você tomar essa decisão. Como, por exemplo, os imóveis, eles tendem a valorizar. Não é sempre que o imóvel valoriza, alguns podem até desvalorizar. Tem aquela promessa de que esse vai ser o próximo bairro, essa vai ser a próxima praia, a próxima cidade que vai bombar, e acaba desvalorizando o imóvel. Mas vamos considerar imóveis que valorizam, que estão em regiões boas e que elas vão melhorando com o passar do tempo e nisso vai valorizar o imóvel também. A gente não tem como prever se o imóvel vai valorizar ou não, então vamos nos manter ao que nós sabemos. Ao longo do tempo, os imóveis tendem a render mais ou menos o valor da inflação. Então, além daqueles 6% ao ano que você ganha com o aluguel, você ainda tem a valorização da inflação sobre o seu imóvel. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou te deixar um link aqui bem legal na descrição. Você pode entrar lá e dar uma consultada nisso. Agora, pegando investimentos em renda fixa, aqueles que rendem mais ou menos 10% ao ano bruto, com a inflação de 4% ao ano, vai sobrar aproximadamente 6% de rentabilidade. Porém, essa taxa de 10% que eu estou comparando agora é de renda fixa. Claro que você pode conseguir mais ou menos. Se você for um pouco mais ousado, se você tiver renda variável, se você tiver diversificação bem grande dos seus investimentos, você vai conseguir uma porcentagem maior, mas daí eu não tenho como colocar no papel e te dizer, você está ganhando 10, está ganhando 14, 8%. Então, por isso a gente vai se manter a renda fixa. Outra coisa que os imóveis dão é dor de cabeça. Eles incomodam muito. Tem inquilino chato, tem inadimplência, tem vacância, tem IPTU, tem condomínio, tem reformas, manutenção, enfim, é um monte de coisa, um monte de taxa. Você vai gastar aproximadamente 0,5% ao ano com o seu imóvel, mesmo que você não more lá. Isso pode variar mais ou menos, vai ter anos que você vai fazer maiores ajustes e tem anos que você mal vai mexer no seu imóvel. Mas é preciso saber que sim, você vai ter que colocar dinheiro lá sempre, ao contrário dos seus investimentos, que a ideia não é você ficar tendo que fazer manutenções deles, e sim só colocar o valor lá e deixar ele rendendo ao longo dos anos. Se fosse somente por valores, a gente já poderia tender a uma situação mais que outra. Mas investimentos não é só dinheiro, na verdade eu sempre digo, dinheiro, planilha e finanças é o que menos entra. A gente precisa entender antes o comportamento dos investimentos e do que nos levam a investir. Então, como que vai ser para alguém que nunca investiu nada, que não entende nada de investimento, pegar uma grana, tá? Que vendeu aquele apartamento, que juntou a grana um tempão, vendeu ele, pegou a grana e vai investir aquela bolada toda. Você não sabe nem por onde começar, você nunca viu tanto dinheiro junto na vida e vai fazer o quê? Vai investir aonde? Você não sabe nem se aquele investimento que você está pensando
é bom ou não para você. Mas aí então você resolveu investir em um fundo multimercado com uma volatilidade bem grande. E acontece uma delação, algum escândalo, tipo esse que aconteceu com a JBS esses dias, e aquele fundo que estava sua grana lá despencou do dia para noite 10, 15, 20%. Como que você vai se sentir vendo a tua grana escorrendo pelo ralo? Você não vai ficar nem um pouco feliz em saber que você vendeu aquele apartamento para ter uma grana a mais nos investimentos e os investimentos também foram para o saco, né? A maioria das pessoas que não tem menor conhecimento em investimentos vai ficar desesperado e vai vender no fundo, perdendo mais dinheiro ainda. Agora você está pensando, pô, mas eu nunca ia colocar em um fundo multimercado, eu ia colocar na renda fixa. Legal, você colocou no IPCA, show de bola. Só que o IPCA, pela variação de mercado, ele despencou de uma hora para outra e você também perdeu muito dinheiro. Você fica assustado, você acha que você não vai aguentar até o vencimento do IPCA, você não vai acreditar que eles vão te pagar mesmo aquilo, porque agora está em baixa, o IPCA já não está te pagando aquilo que ele estava te prometendo lá no vencimento, então você fica desesperado e vende no fundo também, perdendo novamente dinheiro. Então, se você quer vender o seu imóvel para investir esse valor, só faça isso se você tem muita experiência e muita calma para aguentar essas oscilações de mercado e saber bem aonde você está colocando o teu dinheiro. Infelizmente, o que acontece mesmo é que pessoas sem experiência no mercado financeiro dão ouvido a outras e acabam vendendo apartamento e investindo e perdendo grana, né, por causa dessas oscilações. Então a pessoa acaba sem apartamento, sem imóvel e sem dinheiro dos investimentos também. Isso é uma triste realidade. Agora já um outro ponto que tem que ser levado em consideração em relação a imóveis é imóvel de parente. Tá aí um tema bem legal para ser conversado, na verdade acho que mais refletido em casa sobre isso. É o seguinte, existem muitas mães, tias, irmãs que tem o seu imóvel que vivem do valor do aluguel desse imóvel. Esse valor de aluguel sustenta a vida delas. Então, a pessoa que ouviu lá do colega de trabalho que é bem legal vender o imóvel e investir o dinheiro e ter um retorno bem maior no investimento do que viver de aluguel, chega lá para parente e fala assim, então, você não tá afim de vender teu imóvel? Eu invisto ele pra você, pô, vai ser super legal, você vai ganhar bem mais, vai te dar bem menos trabalho. E aí, topa? De novo, é a mesma coisa, se você não tem experiência, não se meta, principalmente com o que não é seu. Nunca invista dinheiro que não é seu. Já dizia Warren Buffett, ele já pegou dinheiro da irmã dele emprestado e se arrependeu ao último minuto disso e aprendeu amargamente que não se deve fazer esse tipo de coisa. Nunca mexa no dinheiro dos outros. Você pode até estar preocupado que o imóvel não está rendendo tanto quanto poderia render em um investimento. A pessoa poderia ganhar mais grana investindo o valor do imóvel? Sim, poderia. Mas se a pessoa tá tranquila, tá recebendo a graninha dela lá todos os meses e não tá se incomodando, então não seja você a pessoa que vai se incomodar com isso. Deixa isso pra lá e vai cuidar da sua vida. Isso dá uma briga danada. A pessoa vai ficar te cobrando, vai querer ficar tendo relatório. Se tiver essas oscilações, a pessoa não vai entender, vai querer vender ainda, vai te obrigar a vender, vai ser horrível. Então não se meta com dinheiro que não é seu, com um imóvel que não é seu. Às vezes você só vai criar mais confusão tentando ajustar alguma coisa que nem precisava ser consertada. E um último ponto interessante é que a gente está em crise. Isso significa que o valor dos imóveis eles estão abaixo do que deveriam estar custando e os investimentos em renda fixa estão rendendo mais. Então se você quiser vender um imóvel no momento, provavelmente você vai vender ele com um valor menor, abaixo de mercado e vai investir na renda fixa. O que acontece é que quando o país sair dessa crise ou começar a melhorar, isso vai mudar. Os imóveis vão começar a valorizar mais, os investimentos em renda fixa vão diminuir o valor. Então, novamente, aquela máxima, só se meta no que você tem certeza absoluta do que está fazendo e se você conhece mesmo o mercado. Então, pense muito, muito bem antes de você vender o seu imóvel e investir o valor desse imóvel em um investimento de renda fixa ou sei lá no que você queira investir. Tenha certeza do que você está fazendo e só faça isso se você tem
muita experiência. Pode parecer vantajoso você vender e investir, porque afinal você só olha os números, mas é muito mais do que números que você precisa saber antes de você tomar essas decisões. Como eu digo, finanças pessoais é o mínimo que se usa de planilhas e números e muito mais o emocional e o psicológico. Então tenha certeza que se alguma coisa pode dar errada, ela vai dar errada sim, se você não tem experiência no mercado financeiro. Então vá com calma, reflita se você está pensando em fazer alguma coisa entre vender o seu imóvel ou investir grana. Pense bem, reflita e pense também o quanto você conhece desse mercado de imóveis, o quanto você conhece do mercado financeiro e tome sua decisão por conta própria, sem dar ouvidos a outros. Gostou desse Júlia Responde? Então comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se você já passou por uma situação dessas de venda de imóvel, como é que foi? E eu estou aberta a próximas sugestões para o nosso próximo Júlia Responde, certo? Não esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Beijos, até mais!